Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, já está vendo aí que hoje nós temos uma convidada que nunca veio no programa. Uma novidade. Olha, antes de começar... A novidade vai ser quando chegar a Iris e Hernani. A novidade está sendo essa. Antes de começar, eu queria dar os telefones, porque sem vocês não tem graça nenhuma esse programa. Então, o telefone fixo aqui da rádio, que tem 10 anos de programa, eu ainda não decorei. 3386-1400. E o pior, gente, que é 3386-1400, que é o número da rádio. O Hernani fala, não acredito que você tem que ler isso. Pois é, olha, deixa quieto. O WhatsApp da rádio, 984867633, 984867633. Se você puder, dá um pulinho no YouTube, dá o seu like, aí dá um pulinho no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte e compartilha, porque isso é muito, muito importante pra gente, tá bom? E aí, Yasmin? Primeira vez no programa, não? Não sei nem o que fazer. Tô até meio perdida, assim, muita novidade pra mim. Sobre o que a gente vai falar? Conversões. Ah, você decorou. O teu pai eu tenho sempre que mostrar, tá vendo? Gente, essa passagem da Bíblia, onde Emmanuel tira a frase de hoje, é uma passagem que eu gosto muito, que eu tenho, assim, muito carinho por elas e vocês vão entender o porquê. Deixa eu só achar aqui aonde está, aqui hoje. Quando eu venho com a Yasmin, acha aí pra mim. Quer ler você? Tá aqui embaixo. Então lê você, que você enxerga melhor do que eu. Tá bom. Vocês vão ver como essa passagem é bonita, como essa passagem é interessante. E eu tenho muito carinho por ela. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, também o saco de viagem, e se não têm uma espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. E aí, Yasmin? Eu vou começar ou você quer fazer sua consideração sobre as espadas? Não, você vai começar. Pode falar sobre as espadas. Ela tá implicando comigo que eu falei que eu não acredito que Jesus mandou comprar a espada. Vai, Yasmin. Tá. Eu não vou entrar nisso não, tá? Se você quiser, Tá se você quiser contestar um eu evangelista, vou contestar um evangelista. faça você. Pode deixar. Eu Pode não deixar. vou contestar o evangelista. É por minha tá? conta e risco. Não, o que a gente precisa falar sobre essa passagem é o seguinte. Existe, espiritualmente falando, o grande objetivo da humanidade, né, o grande objetivo da espiritualidade é que a gente evolua, que a gente entenda essa necessidade de cooperação, essa necessidade de trabalhar junto, né? E que a gente comece a evoluir no bem. Então, um aprende uma coisa, passa para o irmão, e assim eles vão trocando, e a gente vai evoluindo, e o planeta vai se tornando melhor. A gente sempre chega num estado melhor quando a gente coopera, e a gente sempre chega num estado
resultado pior quando a gente começa a competir, quando a gente continua deixando o nosso instinto e o nosso egoísmo, etc., falar a respeito. Várias vezes a gente raciocina sobre isso, tem muita filosofia sobre isso, não necessariamente nem religiosa, mas muita filosofia, Senhor das Moscas, o que aconteceria se a gente estivesse numa sociedade, por exemplo, que do nada a gente tira o poder de polícia e deixa todo mundo lá. Então, sempre que a gente coopera, que cada um faz a sua parte, porque todo mundo tem uma aptidão, todo mundo aprendeu melhor um lado. Então, se cada um faz a sua parte, o trabalho vai ficar muito melhor do que se a gente começa a brigar, não concorda com a opinião do outro, começa a entrar nesses conflitos, a gente vai piorando cada vez mais, né, o nosso progresso. Então, esse é o objetivo da humanidade de uma forma geral. E aí, para isso acontecer, a gente divide, assim como a gente vai pegar, por exemplo, uma criança e a gente começa a projetar os anos dela escolares, né? Existe um estudo do que ela precisa aprender para ela poder ir lá fazer o Enem, para poder entrar na faculdade, o que precisa ser dado durante a faculdade para ela poder ganhar o título de uma profissão, né? E aí a gente pensa assim, de tudo que aquela criança precisa aprender, de todas as competências importantes para ela assimilar nesse tempo escolar, como que a gente vai introduzir? Então, a gente pega todos os conceitos que até o terceiro ano ela tem que aprender e a gente vai introduzindo. Então, no maternal, a criança tem que saber fazer isso, isso e isso. Depois ela vai pro pré-1, pro pré-2, pro pré-3. Aí, quando ela chega no primeiro ano, ela tem que estar alfabetizada. É o momento da alfabetização. Então, isso tudo é um processo e a gente vai pensando como vai acontecer. Existem várias correntes pedagógicas, mas, enfim, todas seguem a mesma linha, né? E os planetas, de uma forma geral, a gente raciocina, a gente tem um grupo de espíritos evoluídos que sentam e falam assim, olha, então você tá ganhando tantos espíritos aí, embrutecidos, acabaram de sair do reino animal, estão entrando no reino humano, e eles precisam evoluir. Como que a gente vai fazer essa evolução? Quais são as leis que a gente vai trazer primeiro? Como eles vão se organizar em termos de corpo material? Como vai ser esse perispírito? Como vai ser o tempo das encarnações? Como a gente vai organizar as cidades espirituais que vão receber esses espíritos depois das encarnações? Então, tudo isso vai sendo planejado e, principalmente, como a gente vai enviar essas tecnologias? Como vai ser essa evolução? A gente vai esperar que o mundo inteiro que tudo seja consumido para aí eles terem a brilhante ideia de começar a plantar e aí a evolução vai ser assim? A gente vai trazer, de repente, capelinos que, no caso da Terra, né? Que já estão num estágio mais evoluído, que já tem esse conhecimento, eles vêm e eles trocam informação e aí a gente consegue aprimorar melhor. Então, o tempo inteiro a gente, obviamente, não. Mas esses espíritos evoluídos, né? A direção da escola, os professores, eles vão sentando junto com o MEC, que também existe isso, né? Tem Jesus, que é o responsável pela escola, que é o diretor, que é o dono da escola, mas ele também responde ao MEC, né? Então, ele também não pode decidir que ele vai fazer o que ele quiser na escola dele, não. Ele tem ali um projeto, ele tem um tempo de ensino, ele está sendo cobrado, enfim, tudo está acontecendo. E aí, eles sentam e organizam. Então, a gente vai botar esses profetas, a organização vai ser assim. Quando as coisas saem do controle, tem uma turma que vai reprovar inteira, eles não estão se comportando, então vamos mandar um dilúvio, vamos mandar alguma coisa, vamos dividir, manda outro monitor pra lá, vamos fazer alguma coisa, né? E a história do planeta vai sendo escrita assim. Então, tá tudo programado. Eles sabiam que ia se desenvolver do judaísmo, porque era o povo que era monoteísta, então era mais fácil a gente vir dele. Manda Moisés para consolidar o monoteísmo, porque sabia que ali era o lugar onde eles iam ter uma facilidade de que essa religião, né, de que esse conhecimento se mantivesse, porque o mais importante para a espiritualidade é que esse conhecimento seja passado adiante. Então, se eu boto num lugar, por exemplo, numa população de capelino que vai toda voltar, eu corro o risco daquela informação se perder e de eu não continuar a evolução da Terra, por exemplo. Até hoje a gente não sabe direito como foram construídas as pirâmides, até hoje a gente não sabe direito como essa civilização se organizou, por exemplo. Então, isso é um dos pensamentos que a gente tem. E aí se traçaram que os judeus eram os melhores para receber isso, que eles, né, herdariam a terra e que eles ficariam aqui, fariam essa comunicação com a gente, cresceriam junto com a gente, né? Mandam Moisés
com a primeira revelação, para consolidar o monoteísmo, fechar a mediunidade, porque é muito importante para a gente evoluir, que esse canal fique adormecido, porque a gente não tem maturidade ainda para essa troca. Uma série acontece e eles vão mandando vários profetas para já ir escrevendo as leis divinas e para avisar que o Messias está vindo. Então, várias profecias vão sendo escritas, né? E esse enredo da vida de Jesus, os simbolismos da vida de Jesus, eles foram muito bem pensados. Todo momento, tirando algumas coisas, porque realmente todo mundo tem livre-arbítrio, mas para que a Bíblia acontecesse, para que ele impactasse o materialismo da forma que ele impactou, para que ele conseguisse passar os ensinamentos da forma que ele passou, ele precisava que aquelas condições todas acontecessem. Então, a encarnação de Jesus, ela é muito bem planejada durante muito tempo. A gente recebe várias informações de como aquela narrativa vai acontecer. Eles pegam vários momentos em que Jesus precisa servir de exemplo para tudo. Então a morte não existe, ele morre e ele volta. Então esse é o exemplo. Como a morte vai acontecer? A morte tem que ser pública, todo mundo tem que ver que ele morreu, todo mundo tem que ter certeza absoluta. Esse sentimento de injustiça é um sentimento que motiva, que transforma em mártir, né? Que faz a gente falar sobre aquilo mais tempo, porque a gente, normalmente, o ser humano, ele tem uma tendência a ficar muito mais impactado pela injustiça, pela morte, pelo sofrimento, do que pelas coisas boas, do que pela alegria, pelo nascimento, por coisas, né, legais. Então, essa coisa da superação, esse arquétipo do herói, né, e a injustiça e o sofrimento, eles ficam mais marcados ali no nosso imaginário. É mais fácil a gente passar para frente. Então, se a gente fala de Jesus hoje, a primeira coisa que a gente faz referência é a cruz, que é esse final dele, né? Então, tudo isso é muito bem planejado. Até se vocês pensarem, por exemplo, quando ele vai lá e ele cura o cego de nascença. Então, aquele espírito, ele já encarnou cego e ele já sabia na programação dele que a missão dele era estar ali porque Jesus ia chegar e ia curar ele. Tudo vai sendo planejado para que as curas, para que os milagres, para que a morte de Jesus, né, aconteça da forma como aconteceu, para que a gente tenha a história e para que a gente tenha a narrativa que vai fazer com que o planeta evolua, que vai fazer com que a gente efetivamente entre no período de cooperação, que até Jesus a gente não está na cooperação. Até Jesus a gente está, cada povo com o seu Deus, competindo entre si. E aí Jesus vem e fala, todo mundo é irmão. O Deus é único, o Deus é pai, somos todos irmãos. Então não existe mais competir aqui. A gente sai da dialética do senhor e do escravo e a gente entra nessa nova fase de cooperação, né? E tudo isso é programado. E Jesus sabia que ele não ia conseguir, isso também já estava parte da programação. Ele sabia que ele não ia conseguir trazer pra gente, ficar aqui muito tempo dando exemplo, nem nada do gênero. Ele sabia que o meio era um meio limitante, e que por mais que ele seja um espírito evoluído, que todos os espíritos de luz tenham uma força moral muito maior, o livre-arbítrio é lei. Então, muitas pessoas se perdem pelo livre-arbítrio. Muitas vezes, a espiritualidade tem uma dificuldade muito grande de controlar, e o meio também limita. Então ele fica 30 anos se preparando, porque ele sabe que assim que ele começar o magistério, né, assim que ele começar o trabalho, a força vai vir pesada e ele não vai ter muito tempo pregando, né? Porque quando a gente começa a trazer uma informação que o meio ainda não está pronto para receber, o que acontece? A gente desacredita, a gente normalmente vem alguma força maior e acaba desencarnando, né? Desvivendo essas pessoas, porque o meio não está pronto para receber aquela informação. Então Jesus sabia que a força violenta do meio ia ser muito grande, que ele tinha 3 anos, e que ele também, quimicamente falando, que o perispírito dele não aguentava ficar encarnado muito tempo. Porque, né, ele suava sangue, ele tinha uma densidade muito diferente do nosso corpo e até quimicamente é muito difícil ele se manter encarnado. Então, ele sabia que ele precisava preparar essas pessoas e que essas pessoas continuariam o legado dele. E aí, nessa passagem, ele está falando sobre isso. Então, Satanás, né, os espíritos ruins, eles pediram para a gente peneirar todo mundo. Eu orei por você, eu espero que a sua fé mantenha, porque você é a minha grande esperança de manter a igreja. Eu não tenho como ficar 1000 anos de novo planejando outra encarnação para poder tentar novamente, então tem que dar certo. Você é a pessoa que eu estou botando toda a minha esperança, né? E a partir de agora, vocês vão continuar.
O meio vai ser muito pesado, então compra a espada, se arme, leva a bolsa, leva tudo, se programa, porque vocês não têm mais... Eu não vou estar mais aqui e a gente não vai vir e dar tudo fácil na mão de vocês, igual eu tô fazendo, porque até então eu tô fazendo para impactar o materialismo. Agora eu preciso que vocês se convertam e que vocês deem o testemunho. E a parte da conversão e do testemunho tem que passar pelo fato de que se converter não é fácil, seguir o caminho do bem não é fácil, e contra o meio não é fácil. Então se protejam, levem a bolsa, se programem. Não é uma vida sem sacrifício, muito pelo contrário, a partir de agora o sacrifício vai dobrar, vai triplicar cada vez mais, e eu preciso de vocês vivos. Então você não vai ser preso comigo e você não vai morrer comigo, porque eu preciso de você vivo, você que tem que continuar a partir de agora. Eu passei esses 3 anos ensinando e agora tá na mão de vocês, porque no fundo, quem tem que, né, crescer e programar isso aqui são vocês. É como se fosse realmente um pai que está programando o filho para entrar no mercado de trabalho. O pai sabe fazer, o pai tem todas as informações, ele pode ir, ele pode ajudar, ele começa, mas ele tem o trabalho dele, ele tem a tarefa dele. Quem tem que fazer funcionar a empresa, quem tem que avançar é o filho, que está ali correndo atrás do momento dele, né? Então... essa passagem especificamente era sobre isso. E aí tem a passagem de Lucas, onde ele fala que a profecia precisava se cumprir nos mínimos detalhes, enfim. E realmente precisava em termos gerais. Jesus precisava morrer de forma pública, ele precisava passar pela injustiça, ele precisava passar inclusive pela traição, embora algumas pessoas digam que não. Mas eu acho que Judas foi extremamente importante na traição. Mas não precisava ser Judas, porque a traição, de uma forma geral, a própria traição do povo, podia ser qualquer um. Eu acho que Judas tem um papel muito fundamental e que ele já sabia que Judas ia entrar e que ele não tinha entendido e que ele ia errar nisso. O que ele não podia errar era no suicídio. Não, ele mas olha tinha que ter sido perdoado e ter reconstruído a igreja. Vindo para trair Jesus, como algumas pessoas imaginam, ele não ia dizer esse era melhor que ele não tivesse nascido. Porque ele já sentiu... Ninguém vem para errar. Desculpa, Yasmin. Ninguém vem para errar. Para mim, ele... Ninguém vem para errar. A gente vem para acertar. A traição iria acontecer anyway, porque a gente sabe que o meio era muito forte, que as pessoas eram muito ligadas ao orgulho de casta, estavam esperando um rei que iria tirar Roma do poder e colocar o povo judeu, e por isso essa traição ia ser inevitável. Mas não precisava ser dentre os 12, podia ser dentre algum outro seguidor. Eu acho que ele estava falando sobre o suicídio, assim como ele fala sobre o suicídio Pedro, também. ele vira pra Pedro e fala, você vai me negar 3 vezes. É um erro, mas ele sabe que Pedro vai fazer. Mas ele não precisava ter feito. Não, ninguém precisa ter porque feito. Ninguém vem pra errar, exatamente. Mas ele já sabia. O fato dele já saber, porque ele olha o coração daquele irmão, porque Jesus era um espírito puro e tinha uma visão, né, além do alcance, não é o olho de Tandera, não, mas Jesus tinha uma visão que às vezes a gente pensa assim. Uma vez eu vi o Divaldo falar assim, quando eu vou no Chico, eu falo assim, Joana, dá uma limpeza aí, porque eu não quero passar vergonha com o que o Chico vai ver. Imagina Jesus. Então ele olha e ele percebe, esse aí vai errar, esse aí vai acontecer. Existe a possibilidade, não significa que você vai cometer o erro. Você tem o livre-arbítrio e você vem para acertar. E você vem com bagagem para acertar. Se você parar para pensar, um homem que está do lado de Jesus, que vê Jesus mandar abrir uma pedra e falar, Lázaro, levanta e anda, esse homem não tinha que errar nunca. Se você se coloca naquela posição e diz assim, gente, como é que eu vou trair Jesus e entregar Jesus? Quando Jesus olha no coração dele, ele entende o que ele está dizendo no coração dele. E aí eu vou dizer o que eu acho, não o que Jesus entende, porque também não está nas Escrituras. Quando Jesus olha no coração dele, ele percebe assim, ele não entendeu nada até agora da missão. Ele entendeu do poder, ele entendeu quem eu sou, mas ele não entendeu a missão. E se ele não entendeu a missão, ele vai cair, ele vai errar. Vai ser ele que vai me trair. É naquele momento que Jesus percebe de onde vem a traição.
Mas então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: na cabeça de Judas, na verdade, foi uma má interpretação. Ele achou que ele tava salvando tudo. Pois é. Que Jesus ia sair por isso dali, que ele precisava de Por isso que a gente tem uma frase que de boa intenção o inferno tá cheio. Sim, na mas cabeça... assim, não é uma coisa de, ele veio para errar. Não, ele não matou Jesus, não foi isso. Não veio para errar. Ele poderia ter acertado, tanto que ele se arrepende. Eu acho que o objetivo ali, alguém ia fazer isso, porque ele precisava passar pela traição. Perceberam, né, que ele... Mas não precisava ser Judas. Tá, não precisava ser ele, ok. Mas alguém ia fazer. E a grande tarefa ali era ele falar: caramba, gente, errei, vacilei, fui moleque. Fazer uma retratação com blusa branca, passar meu período de cancelamento e começar o trabalho com os outros 11, entendeu? E aí ele... Deixa eu falar uma coisa aqui. Meus irmãos, vamos trazer essa passagem. Eu gosto muito de pegar qualquer passagem da Bíblia e trazer para hoje. Porque a gente já sabe o que aconteceu na Bíblia, a gente discutir sempre o passado é importante, mas o importante é lembrar que Jesus, todos os ensinamentos dele servem para hoje. Isso a gente não pode esquecer. Então, existem alguns pontos aqui, antes do intervalo, que eu queria ponderar com vocês. O primeiro é quando ele diz assim, olha só, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha que frase interessante. Por que ele diz isso? Jesus estava encarnado e existe uma coisa que a gente rebate e fala aqui direto: livre-arbítrio. O que esse espírito lá do plano espiritual falou assim: olha só, vocês vão ficar protegendo eles aí? Eles não estão à prova, não? É só o resto do mundo que está. Eles não estão. Porque Jesus estava ali com uma base moral tão forte a ponto que o mal não conseguia assediar os discípulos. Ele era a força moral, ele era a base moral. E aí vai até Deus, lá a espiritualidade, e fala assim: vem cá, eles estão impenetráveis porque Jesus está ali, né? Vocês vão ver quando Jesus voltar, porque ele não vai estar ali o tempo todo. E aí Jesus, que sabia o que acontecia, ele diz assim: eu intercedi por vocês. Gente, essa frase... Só por Pedro. Não, por Pedro não. Por todos eles. Porque ele fala vocês. Ele fala vocês. Ele fala: orei por você. Quando você imagina, né, Jesus intercedendo pelos discípulos na oração, e é mais de uma vez, porque tem uma oração que ele faz também pelos discípulos, traz para a tua vida de hoje. Nós temos o livre-arbítrio. Nós não estamos impenetráveis à obsessão. A obsessão vai nos atingir. Mas na hora que você conseguir se vincular um pouquinho, saiba que assim como Jesus estava orando por Pedro, ele está orando por cada um de nós. Ele está intercedendo por cada um de nós. Ele está criando uma barreira protetora para que a gente possa se refazer das nossas pequenezes, das nossas mazelas, da nossa dificuldade, para que a gente possa respirar no meio das nossas dores. Então esse ponto, ele é fundamental. Existe um outro ponto muito crucial nessa passagem. Ele diz assim: lembra quando eu falei que vocês não levassem nada? Naquele momento eu sabia que vocês não iam precisar. Agora chegou a hora da luta. Então a gente precisa reconhecer qual é o momento em que o amparo está vindo e a gente não precisa de bagagem. E qual é o momento que Deus está pedindo a gente o esforço da luta? Não é a luta para consolidar o cristianismo que já está consolidado, mas talvez a luta diária para não permitir que ele seja extinto da terra. Você abre hoje em dia as redes sociais, é um turbilhão de pessoas falando que o problema do mundo é o cristianismo. Essa semana mesmo, por duas vezes eu respirei, porque eu falei assim: Jesus, não posso ser só eu, né, com essa revolta no coração para defender o cristianismo. O cristianismo tem que ser defendido com amor. Mas no fundo, quando você olha ali pessoas extremamente influentes falando que o cristianismo é o mal do planeta, o quanto a gente precisa falar de Jesus. O quanto a gente precisa dessa batalha, dessa espada. Não é a espada que vai ferir alguém, é a espada da palavra, a espada da oração, a espada que vai nos aproximar e levar os nossos irmãos à importância do Evangelho de Jesus no planeta, principalmente
nesse momento de transição planetária. Não acredito que já acabou. Não sai daí que a gente já volta. Todos os dias, milhares de pessoas pensam em desistir da própria vida. E muitas delas só precisam de alguém que as ouça. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E a Rádio Rio de Janeiro se une a essa causa para lembrar que saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, peça ajuda. Falar pode salvar vidas. Seja apoio, escute, acolha e estenda a mão a quem precisa. Se você precisar de ajuda, ligue o 88. O CVV atende 24 horas, com sigilo e de forma gratuita. Use o laço amarelo, compartilhe essa mensagem, fale sobre o tema. Vamos quebrar o silêncio juntos. Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução. Oração pela paz do mundo. Senhor, sabemos da nossa impotência diante do ódio e da vingança que armam bombas em mãos criminosas. Mas nós cremos na vossa justiça soberana, que impera em todo o universo, mantendo o direito e a dignidade de viver a todos os vossos filhos e a todos os seres da criação. Senhor, compreendemos a nossa fragilidade diante de tanta violência, que faz derramar o sangue de crianças e mulheres indefesas, espalhando a morte e o terror. Mas nós cremos na extensão de vossa infinita misericórdia, ao determinar que a vida continue fecundando úteros, povoando a terra com o sorriso inocente das crianças. Senhor, assistimos estarrecidos à total negação da mensagem de amor vivida pelo meigo Rabi da Galileia, vendo a crueldade afiando baionetas assassinas, bombas arrasando os campos floridos e calando as aves dos céus. Mas nós cremos na vossa eterna bondade, que ordena ao sol e à chuva fertilizarem o solo arrasado e destruído, ao verde colorir os campos abençoados, às flores enfeitarem os jardins e aos pássaros de novo cantarem pelo infinito dos céus. Essa oração, Senhor, é o grito de nossa alma, na certeza de que nos ouvis neste momento, porque sabemos que criastes o homem para ser feliz, para amar, para abraçar seus irmãos, para viver em paz. Porque cremos, Senhor, que é vossa a determinação de a paz reinar soberano um dia neste mundo, queiram os homens ou não. E porque cremos, Senhor, que é da vossa vontade os canhões se calarem para sempre, é que rogamos a vossa generosidade, que inspire os homens a serem verdadeiros irmãos sob o estandarte do perdão e da legítima fraternidade. Assim seja, porque a vós pertencem a vida e o poder para sempre. Prece para manter o otimismo. Senhor, que eu aceite a vida como ela é, sem me queixar de nada, mas que eu transforme sempre os fatos negativos em aprendizado construtivo. Nos caminhos da dor, que eu conquiste a paciência. Nas dificuldades, a perseverança no bem. No fracasso, a coragem para levantar-me. Nas perdas, que eu supere todas com resignação. Senhor, embora tudo conspire contra a minha paz, que eu nunca me entregue ao pessimismo e ao desânimo, pois eu creio nas forças do bem criadas pela vossa eterna bondade. Que assim seja.
Janeiro, junto com você. 1400 AM. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, olha, esse primeiro bloco, eu e Yasmin aqui discutindo, vocês perderam. Quem perdeu, volta lá. Porque a minha família é assim. Quando junta eu, Hernani, Yasmin e Clarinha, cada um tem uma opinião. E é isso que enriquece o estudo. Mas a gente está falando sobre uma passagem muito interessante do Evangelho de Lucas, onde Jesus fala que Satanás pediu para peneirar os discípulos, mas Jesus interveio em favor dos discípulos. E aí a gente lembra que Jesus está sempre intervindo em nosso favor. Jesus também nos lembra que em alguns momentos ele falou para os discípulos: não precisa levar nada. Não precisa levar bolsa, não precisa levar comida, não precisa levar nada. Porque aonde você chegar vai ter alguém para te abrigar. Mas agora é hora da luta. E agora você vai ser chamado à luta. Nós sabemos que em nossa vida, meus irmãos, tem momentos de bonança. Tem momentos que a gente sente no nosso coração que mesmo com tudo parecendo difícil, no final tudo vai acabar bem. Eu estou passando por um desses momentos hoje. Eu recebi uma notícia, né? A gente, né? Recebemos uma notícia da biópsia do meu paizinho, né? Que é um tumor. Mas eu sinto no meu coração que é o tempo de que eu não preciso levar, a essa bagagem. Que Deus já está cuidando disso para a gente, que vai ficar tudo bem. Mas em alguns momentos a gente sente muita angústia no coração. Não estou sentindo essa angústia, mas nesses momentos são os momentos que a gente mais tem que agarrar a fé e a luta. Por quê? Porque Jesus, quando ele exemplifica aos irmãos que eles vão precisar da conversão naquele momento, nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos onde a gente tem que mostrar ao Pai que confia na vontade do Pai. Porque o Pai, que é poder, amor, bondade e misericórdia, não colocaria nenhum fardo em nossos ombros que a gente não pudesse carregar. Então é um momento de fortaleza, é um momento da gente pensar assim: olha, vem porque eu vou passar. Sabendo que, assim como Jesus interviu pelos discípulos, ele vai estar intervindo por cada um de nós. Nunca duvide disso. Jesus intervém por cada um de nós. Ele está conosco o tempo todo. Então, se eu tenho Jesus do meu lado, eu me lembro, eu penso em todas as partes da Bíblia onde Jesus estava ali com os discípulos. Tem uma, então, quando eles levam ele à beira de um penhasco para jogar ele e diz: você vai morrer. Ele olha e diz: eu vou, mas não é agora. Então, aquele momento, aquela certeza de que o Pai estava ali decidindo a vida, não só de Jesus, mas de todos nós, ela precisa vir nos nossos corações. Então, que a gente possa se agarrar a essa proteção que Jesus nos dá. Eu vou aproveitar respondendo 2 perguntas lá de trás, porque elas são muito importantes para a gente poder não deixar de falar. Porque tem a ver com esse assunto e vai enriquecer um pouco a gente, um pouco não, muito a gente aqui. Deixa eu só achar. Ele pergunta, deixa eu ver quem foi, não vou achar porque eu sou péssima nisso, né? Boa tarde. Não vou conseguir, então vou um por um. Eu ia responder primeiro. Queria mandar um abraço para Valdec Boaventura, que mandou um boa tarde. Diva Monteiro, boa tarde, meninas lindas, paz e bem a todos. Ela mandou: Yasmin, você é a dona do programa. Valdec mandou: Yasmin, você é a dona do programa.
Hamilton Veloso, boa tarde. Semana passada ficamos sem vocês momentaneamente, mas ao mesmo tempo ganhamos a belíssima explanação final da Yasmin, que foi muito bom. Semana passada a rádio estava passando por um treinamento, né? E aí a gente acabou tendo que colocar uma reprise. Clébia Chagas, boa tarde, meninas. Sorriso, equipe da Rádio Rio de Janeiro. Fraternidade é o que obtemos com esse programa. Ai, que linda. Mário Sérgio mandou um boa tarde. Célia Vieira. Tânia Regina também me mandou girassóis. Valdec, o estudo muito bem conduzido. Ela escutou, né, a discussão. Ele escutou a discussão. Boa tarde, peço as preces, eu já coloquei. Marilene Melcide. Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascido de Campo Grande. O Álvaro de Oliveira, maravilhoso. Olha, tem uma aqui, Júlio César. Boa tarde, Clarinha completa 29 semanas. Está lá ainda aguardando. Graças a Deus, Clarinha. Olha, se acalma. A gente está aqui em oração para você vir na hora certa, né? Clarinha é fogo, mas a Clarinha vai vir na hora certa, Júlio, se Deus quiser. Tânia Regina, as orações eu já coloquei. A Adriana também pediu as orações, eu já coloquei. Vera Lúcia Leite, boa tarde, amigas, queridas do MAP, muito bom as quintas-feiras com vocês. Marlene Sobreiro, boa tarde a todos. Gente, não achei a pergunta até agora, né? Será que a pergunta veio do plano espiritual e eu tô achando que eu li? Tico e Teco, boa tarde, só ouvindo daqui. Rosenilda Barroso, Shirley Oliveira, boa tarde a todos, ótima abordagem. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Jesus é o maior exemplo de amor, parabéns pelo estudo, sim. Alessandra Reis, boa tarde. Hoje pude conhecer você, Yasmin. Forte abraço pela família Quintas do Evangelho. Ela é de Onça de Pitangui, Minas Gerais. Eu não conheço Onça de Pitangui. Eu vou procurar, porque olha, Minas Gerais eu adoro. Eu até falei assim, gente, eu aqui, a profunda conhecedora de Minas Gerais. Auto-intitulada. Auto-intitulada, como eu não conheço. Deve ser um lugar lindo, porque Minas é tão lindo, né? Marcos, boa tarde. Estamos juntos novamente. Aqui, achei, foi o Rafael. Se ninguém veio para errar, como Jesus veio sabendo que iria ser crucificado? E depois ele diz assim, e como dizer que hoje em dia alguém veio para ser assassinado, pois isso significa que alguém veio para ser um assassino. E isso vai contra a lei. Então vamos lá, Rafael, como é que funciona? Nós não viemos, ninguém veio para errar. Mas a espiritualidade sabe, de antemão, que alguns espíritos, por mais que não tenham vindo para errar, tem uma tendência ainda ao erro. Então, é como se você chegasse para um filho, né, e ele falasse assim, mãe, não vou fazer nunca mais isso. Pode me tirar do castigo. Você tira, mas você sabe que ele vai fazer. Mas você está dando uma outra oportunidade para ele. O que você faz? Você vai ali administrando. No caso de Deus, o que ele faz? Se eu tenho uma marca perispiritual muito forte, que vai me levar a uma morte violenta, eu vou nascer perto daquelas pessoas que, por conta da sua falta ainda de entendimento e de iluminação nesse quesito, podem, né, ser atraídos, talvez, pela minha marca, e eu vou passar pela pena de talião. Mas, Iris, e se ninguém me matar? E se as pessoas naquele grupo ali, e se não acontecer, já que eles não vêm para errar, se eles aceitarem uma religião, se eles melhorarem, maravilhoso. Se eu ainda precisar do reajuste da lei para o crescimento e aprendizado, porque assim como ninguém vem para errar, todos nós também viemos para cobrir com amor a nossa multidão de pecados. Isso também não pode ser esquecido. Então, eu venho com uma marca forte, mas eu posso desfazer essa marca também. Se eu não conseguir desfazer, porque apesar de eu ter vindo num lugar onde as pessoas ali à minha volta não vão cometer o escândalo, porque Jesus falou, o escândalo é inevitável, mas há de quem cometa o escândalo. O que pode acontecer? O escândalo vai acontecer de outra forma. Vamos dar um exemplo? Eu tenho uma marca perispiritual no pescoço de alguém que eu decapitei em algum momento. E eu venho para passar por uma morte dolorosa do mesmo jeito. Só que eu não encontrei ninguém que fosse fazer isso. Graças a Deus, eu posso morrer num acidente decapitado. Ou eu posso nem morrer, ou eu posso ter um problema
qualquer de saúde, ou eu posso até cobrir com amor essa minha multidão de pecados. Então, nada está... Quando a gente fala de programação reencarnatória, o Espiritismo não acredita no karma, no sentido de que você veio e não tem outra opção. Você vem com uma marca, você vem com uma energia do erro marcada no teu perispírito. Tem uma palestra do Hernani que é muito boa sobre isso. Eu acho que tem ela na internet. Se vocês colocarem no YouTube, agora eu não sei o nome da palestra, mas procura as palestras do Hernani, que eu sou suspeita, mas eu acho ótimas. Mas eu até falei isso ontem lá na Aliança do Divino Pastor, que o Hernani não me escuta, mas eu aprendo muito com ele, para ele não ficar metido. Mas a verdade é que você vem com aquela marca, você vem com aquela marca perispiritual, com aquela energia que atrai. Por quê? Porque é uma lei de ação e reação, né? É física. Mas você pode desfazer aquela energia com amor. Você pode desfazer cuidando. Você pode não precisar passar por aquela prova. Hoje a gente vai ler pouco porque a gente falou rapidinho, demais, né? Só para fechar, mas no caso de Jesus, não era esse caso. Marca. Porque ele não tinha marca. Muito bem lembrado. É um caso específico de pessoa que vem com uma missão, ele era um missionário. E aí, nesse caso de missionários, que é um caso de menos 0,001% dos que encarnaram aqui no mundo, no planeta Terra. Sim, muito bem lembrado. Aí você vem com esse planejamento do martírio, porque a função do martírio é marcar aquelas pessoas e dar uma motivação extra para que aquilo ali aconteça. Então, ele não tem marca nenhuma e ele sabe que ele tem que passar por aquilo daquela forma, porque o objetivo não é melhoria individual, igual o prova e expiação, e sim um benefício coletivo de atingir as pessoas, de unificar, sabe quando tá no meio do filme mesmo, tá no momento do filme que aquela pessoa fala, eu vou me sacrificar, e aí todo mundo... É esse o objetivo, esse arquétipo que eles trabalham para que a gente, que ainda tá muito egoísta, fazendo um monte de coisa errada, se una, né? Se não fosse o martírio, a gente não estaria hoje discutindo Jesus. Sim. Tudo que ele falou ia se perder. A gente primeiro se agarrou no martírio, e hoje, graças a Deus, a gente entendeu que o martírio era o menor dos problemas. Aliás, que a crucificação mesmo, para Jesus, não foi nada. O pior para Jesus foi ter encarnado num corpo tão embrutecido, né? Acho que o pior de tudo foi a sensação dele sem saber se teria dado certo. Acho que esse medo de, caramba, foi suficiente. Ele só ia saber quando chegasse no plano espiritual, assim, né? Deu certo, vamos lá, vai ter cristianismo. Acho que esse foi o maior medo, assim, né? É verdade, é verdade. Mas vamos lá, gente, hoje tá bom, né? Imagina. Olha, hoje a gente precisava de 2 horas, hein? Conversão. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, Lucas 22, 32. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor durante 3 anos sucessivos. Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistia à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Lindo isso, né? Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar o testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos.
Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então ele está falando aqui justamente, a gente estuda, a gente vai à casa espírita, a gente vai à igreja, mas sem a reforma íntima é a conversão. A reforma íntima é o que a gente precisa para estar realmente convertido aos ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus prega, aquilo que a gente diz que acredita, né, Yasmin? Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente tem uma coisa que... qual é o objetivo do espírita? O objetivo do espírita é trabalhar na nossa reforma íntima. O objetivo do espírita não é te convencer. O objetivo do espírita não é te fazer estudar, embora a gente ache que ajuda muito você estudar. Mas o grande objetivo é você trabalhar na sua reforma íntima. E quando a gente começa a pegar a parte física, a parte comportamental e todas as pesquisas atuais, por exemplo, os neurocientistas hoje estimam que de 90% a 95% das suas decisões, das suas escolhas e de tudo que você faz no seu dia é tomado de forma inconsciente. Ou seja, você não raciocina, você não pondera, você não passa pelos seus crivos de ética, lógica, religiosa, 95% das coisas que você faz. Quem comanda a sua vida é o seu ser inconsciente. E o seu ser inconsciente só tem o que você é. Que é justamente o que a gente trabalha na reforma íntima. Então, enquanto você não trabalhar a sua reforma íntima, enquanto você falar que você acredita, enquanto essa parte, esse sentimento, ele estiver só na sua parte racional, óbvio que isso já é incrível, porque nem isso a população faz. Mas enquanto isso tiver, você só tá tendo de 5 a 10% da sua vida, de 5 a 10% das suas decisões, de 5 a 10% da sua realidade, das suas escolhas. Todo o resto que você está construindo para você, porque afinal de contas a gente constrói o nosso futuro hoje. Todo o resto ainda é de quem você é, de onde está a sua paixão. De onde está de verdade a sua sombra, né? Os seus erros, aquele ali é o seu momento. O que você fala, o que você faz de forma racional, porque você sabe que é o certo, porque você tem vergonha, porque se alguém descobrir, não, eu sou espírita, eu tenho que fazer dessa forma, aquilo ali não é quem você é, aquilo ali não é a sua conversão. Aquilo ali é um processo, é um início de você levantar e começar a ter vontade de fazer alguma coisa. A sua conversão, ela só vem quando você interioriza aquilo ali. Quando você educa o seu sentimento, quando você educa quem você é. E aí, a partir disso, você começa a genuinamente ter boas escolhas e a genuinamente plantar uma coisa boa para o futuro. Porque é só assim. Senão, a maior parte do seu tempo, a maior parte das suas escolhas, a maior parte do seu presente vai sendo construído por aquela pessoa. Uma das coisas que a gente fala na psicologia, né? Eu não sou psicóloga, não. Eu falei de um jeito, me colocando numa posição. Mas você de verdade não é a pessoa que está agindo. Você de verdade é a pessoa que está reagindo. Na hora em que você está sendo colocado em prova, é a hora que a gente vai ver efetivamente como está sendo a sua reforma íntima. Na hora que você está sendo colocado em xeque, seja a sua segurança, seja a segurança da sua família, seja algum benefício seu, aí é que você vai mostrar quem você é de verdade. Por isso que é tão importante a encarnação para nossa evolução. E a gente não evolui tanto no plano espiritual. Porque ali a gente não está sendo colocado em xeque. Ali a gente não está passando por esse processo de reação. A gente está o tempo inteiro no controle, então a gente está controlando as nossas atitudes. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre várias coisas. A reforma íntima e essa personalidade, essa conversão, ela vai ditar, por exemplo, quem vai fazer parte da sua vida. Ela vai ditar, por exemplo, quem vai fazer parte espiritualmente da sua casa. Porque se você é uma pessoa que genuinamente educou seu sentimento, que vibra no bem, que sente felicidade com coisas positivas, que não tem amor por coisas materiais, não vai ter espírito ruim perto de você, porque você não vai cair.
Porque você genuinamente não sente vontade, você genuinamente não se mistura com aquilo ali. Então, porque obsessão é muito difícil. É muito difícil, porque você não trabalhou sua reforma íntima. Porque é muito complicado, então, porque eu não controlo grande parte das coisas. Sim, porque você não trabalha na sua reforma íntima. Então, quem tá tomando decisão é aquela Yasmin horrorosa que eu não tô querendo trabalhar. E aí, querer controlar coisas que eu não controlo, eu não vou conseguir nunca. Então, o que eu tenho que fazer? Melhorar quem eu sou e entregar o processo de que eu nunca vou controlar aquilo mesmo, mas eu preciso interiorizar o que eu quero de melhora. Porque a partir do momento que eu faço isso e eu abro mão do controle, né, e deixo as coisas funcionarem, mas quem vai estar tomando decisão é essa pessoa nova, melhorada, incrível, que eu trabalhei, que eu eduquei, que eu construí. Aí todo esse processo faz sentido e volta a ser justo, porque depende do nosso processo, do nosso trabalho, né, do nosso esforço em cima daquilo ali. E como é que a gente faz a reforma íntima de uma forma geral? Primeiro a gente precisa se conhecer, esse é o primeiro passo e é o passo mais difícil, porque assim como o Judas errou achando que estava arrasando, a gente também muitas vezes erra achando que está arrasando. Todo mundo acha que está certo, porque se a gente achasse que a gente está errado, a gente mudava de opinião. Então, assim, se todo mundo, todas as religiões têm certeza absoluta que a interpretação dela é a correta e que todo mundo está errado, né? Então essa é uma das primeiras coisas, a gente aprender quem a gente é. Como é que a gente vai saber isso? Isso aqui me causa dor. Isso aqui não tá legal. É o mesmo mecanismo do nosso corpo para dizer que a gente tem alguma doença. Isso aqui me causa dor, isso aqui me dá desconforto, isso aqui não tá legal. Então vamos começar a entender quando eu sinto isso. O que eu tô fazendo quando eu sinto isso? Por que será que eu tô recebendo essa devolutiva dessa pessoa? Então agir desse jeito com ela não tá dando certo? Vamos tentar mudar? Vamos tentar tratar ela de uma forma diferente? Vamos tentar pensar se não tem nada que eu possa estar fazendo, às vezes até mesmo de forma inconsciente, que possa estar gerando esse comportamento, que possa estar me dando esse tipo de sofrimento? Vamos começar a pensar no nosso dia, todas as atitudes que a gente teve, se todas as intenções foram boas. Por que a gente teve essa atitude? Por que a gente teve essa atitude? Será que não tem alguma coisa que eu não estou trabalhando, alguma coisa que está me machucando, alguma coisa interna que eu não estou afim de olhar, mas que está me levando para isso? Por que eu tô sempre mal-humorada? Por que eu tô sempre cansada? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar isso? Então, inicialmente, a gente entender aonde está o nosso sofrimento. O meu sofrimento está numa relação familiar, meu sofrimento está numa relação de trabalho, meu sofrimento está numa relação comigo mesma, de eu não conseguir superar, de eu não conseguir evoluir. Então, inicialmente, a gente aponta esse foco de onde está saindo. Eu acho que você vai ter que fazer esse seminário e postar, porque a gente vai ter dar, né? Desculpa. Perdão, perdi a hora total. Enfim, depois faz uma lista de defeitos, faz uma lista de qualidades e a gente começa a montar estratégias para poder trabalhar isso e repetindo o tempo inteiro até aquilo ali ser assimilado. Vamos fazer essa palestra e vamos publicar. Desculpa, gente. Eu olhei, tava 40 e pouco. Viu como voou? Gente, olha, a gente não vai conseguir ler tudo. Eu li tudo, não vou conseguir ler no ar, mas tem cada mensagem linda aqui. Regina Oliveira, amo vocês. Poxa... Agora eu queria falar do Ajean de Anchieta. Deixa eu ver qual é sobre. Olha, eu lembrei tanto de você ontem. E ele colocou assim, Ajean Andrade. Hoje estou por aqui com o objetivo de aprender mais um pouco. Também quero agradecer, pois ontem senti vibrações muito boas, que talvez tenham partido das orações e radiações feitas por vocês. Que Jesus abençoe, dando paz e sabedoria. Ontem eu lembrei muito, muito, muito mesmo de você. Na irradiação, porque eu estava com a listagem da irradiação e eu lembrei que você sempre fala, né, que faz orações pela gente, e eu falei, nossa, coloquei você na irradiação sem você pedir, e aí você manda essa mensagem e enche meu coração de alegria. Gente, olha, eu li tudo, agradeço imensamente a participação de todos vocês, embora a gente não tenha tempo para ler ao vivo aqui para todo mundo, porque eu queria usar esse finalzinho para a gente lembrar o que a gente nunca pode esquecer. A gente nunca pode esquecer que não importa o tamanho da nossa dor, não importa o grau da nossa dificuldade, não importa o quão difícil é a nossa prova, o quão difícil veio a nossa prova. Nós temos um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Nós temos Jesus que está lá intercedendo junto ao Pai e fazendo orações por nós o tempo todo.
como um bom pastor que guia as suas ovelhas. Eleva teu pensamento e chama Jesus, que eu tenho certeza que ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.